Drogas, influências externas, traumas psicológicos, problemas pessoais, são diversos fatores que levam crianças e adolescentes para o mundo do crime e da violência. Cada vez mais, o número de casos e registros policiais envolvendo os jovens crescem e assustam a população. De fato, temos enfrentado tempos difíceis. Tempos difíceis no que se refere a um todo, mas de 30 anos para cá, a violência entre jovens tem aumentado muito. Não que antes os jovens não bebiam, mas só que hoje eles bebem muito. Não que antes não usavam droga, usavam, só que hoje usam muito. Não que não brigavam, mas brigavam no murro. Hoje eles brigam com armas. Hoje eu atribuo basicamente pela vivência que nós temos aqui de vara de família e também experiência anterior como juiz de infância e juventude, que o grande problema da violência na adolescência é a ausência de uma efetiva atuação, principalmente do núcleo familiar onde ele está inserido. Porque é na família em que nós aprendemos os valores morais e éticos principais para uma convivência em sociedade, de respeito, de solidariedade ao próximo, de fraternidade, de compaixão. E sem esses valores, a tendência é o recrudescimento do indivíduo e ele vira a se tornar uma pessoa violenta, agressiva, sem o menor apreço e respeito pelo seu semelhante. Em São João del Rei não é diferente. Diariamente, a Polícia Militar se depara com os menores infratores. Existem muitos casos envolvendo menores na cidade de São João del Rei. Em decorrência, principalmente do tráfico de drogas, esses menores eles também acabam cometendo outros atos infracionais relacionados ao tráfico e decorrente do tráfico, como furtos, roubos e até homicídios. Apesar da pouca idade, os jovens também respondem legalmente pelos crimes que cometem. Muitas vezes, os próprios pais devem observá-los e, se necessário, denunciá-los formalmente. Quando os menores eles são apreendidos na prática de um ato infracional, eles são conduzidos até a delegacia de polícia na presença de um representante ou do conselho tutelar, quando nenhum representante acompanha o menor. Os pais precisam entender que mesmo na denúncia está ajudando o filho. Porque o que a gente não pode é ficar conivente com a violência sem fazer nada. E nesse caso, o fazer é limitar. E quando o limite é a lei, tem que ser a lei. Então, com a dificuldade que for por causa da afetividade, é importante que os pais consigam ter coragem de fazer algo nessa situação. O que causa um comportamento violento em jovens e adolescentes? As opiniões sobre esse assunto são polêmicas. Para muitos, seria uma consequência de falhas no sistema educacional do país. Para outros, o problema estaria na relação entre pais e filhos. Eu acho que tudo começa na família, né? Então, eu acho que a família é prioridade para educar o filho. Se ela não der em nada, né? Essa família é desestruturada, aí pronto. Essa seria a parte política, né, que não está ajudando. Eu acho que é em geral, sabe? É geral. Quem é responsável pela educação dos seus filhos é a família. Criança, adolescente, quem tem que educar é a sua família. A escola, ela atua de forma suplementar, né, dotando a criança e o adolescente de conhecimento ao nível do seu desenvolvimento. Evidentemente que a escola tem um papel muito importante, disciplinador nesse contexto, que hoje, infelizmente, principalmente das escolas públicas, tem sido relegado a um terceiro, quarto plano. Não culpa, muitas vezes, os dirigentes das escolas, mas de uma política pública de educação que, a meu ver, lamentavelmente, permite que um aluno continue cursando mesmo sendo merecedor de reprovação. Também é comum atribuir a violência somente às condições econômicas e sociais dos infratores, uma ideia bem diferente da realidade. O problema econômico e social no país é um agravante? Mas ele não é determinante dessa situação, porque, felizmente, a grande maioria das pessoas que vivem numa situação social e econômica, digamos que precária, conseguem cuidar e educar dos seus filhos, ensinando os valores morais e valores éticos capazes de torná-los homens dignos e honrados. Isso é o que acontece com a grande maioria.
E essa ausência de valores também a gente percebe, inclusive, com certa recorrência, também em classes média e classe média alta. A dica para evitar a agressividade de crianças e adolescentes é acompanhá-los e educá-los ainda nos primeiros anos de vida. Existe algo que, para as pessoas que estão assistindo, que estão com os filhos pequenos, que pode ser feito, que é mais efetivo, que é na criação. Desde que está na barriga da mãe, é hora de começar a colocar limites, porque se a gente observar o que desencadeou tudo isso, além de uma questão social, mas a mais importante é a educação infantil. Os pais esqueceram que têm autoridade sobre os filhos. O que é importante é que as famílias cumpram o seu papel, né? Que inclusive é um princípio constitucional, do exercício da paternidade responsável. Qual que é a responsabilidade do núcleo familiar para com as suas crianças e seus adolescentes? Educá-los, ensiná-los bons valores, ensiná-los princípios, né, para que possam conviver em harmonia com o seu semelhante. Dessa forma, com certeza, nós teremos aí os índices de violência hoje atribuídos a adolescentes reduzidos drasticamente. Em São João del Rei, tanto a Polícia Militar quanto o Poder Judiciário desenvolvem programas e ações para conscientizar e ajudarem os pais a manterem um ambiente domiciliar saudável e pacífico para os filhos. Nesse primeiro semestre, em toda a área do 38º Batalhão, mais de 1.500 crianças foram atendidas com um programa de resistência às drogas e até o final do ano, todas as crianças do 5º ano deverão passar pelo projeto, pelo programa da Polícia Militar, para resistir às drogas e à violência. Nós temos hoje instalado no Fórum de São João del Rei, desde 2012, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é uma ferramenta importantíssima na construção de soluções pelo diálogo. Dentro desse contexto, nós realizamos aqui periodicamente as oficinas de pais e filhos, né, que é destinada a casais em conflito, porque nós percebemos que os filhos sofrem muito com o conflito entre pai e mãe, principalmente durante o processo de divórcio. Então, o nosso objetivo com a instalação dessa oficina é proporcionar às pessoas uma transição mais serena, mais tranquila, menos traumática durante o processo de divórcio, para que, principalmente, eles possam cumprir a sua missão de continuar educando os filhos com zelo, cuidado,